Que nós possamos nesses instantes acalmar o nosso corpo, a nossa mente, procurando nos desligar de toda e qualquer preocupação que possa ter nos envolvido até este momento, durante toda esta semana. Que assim, mais tranquilos, mais serenos, possamos sentir a presença amiga, carinhosa do nosso anjo da guarda. Este querido companheiro que está sempre ao nosso lado, que nos fortalece em todos os momentos, que nos ampara em nossa caminhada, nos intui, guia os nossos passos, que possamos a cada dia estar mais abertos e mais receptivos às suas intuições, perceptíveis à sua presença. Que possamos ir de encontro à nossa mãe querida, Maria de Nazaré, que a nossa mãezinha nos cubra com o seu manto azul fluídico, de amor, de paz, de sabedoria. E assim, mãe, nós te pedimos humildemente que segure em nossas mãos e nos conduza até a presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. Diante do Mestre, vamos vislumbrando o seu olhar meigo, o seu sorriso amigo, e nós vamos agradecendo pelo Evangelho bendito que coloca em nossas mãos. Nós vamos agradecendo pelos seus exemplos de amor, por todos os ensinamentos que nos deixou. E pedimos humildemente que interceda por nós, junto a Deus, o nosso Pai Criador, através da prece que nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. Bom dia a todos. Para iniciar as nossas reflexões, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, cujo título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 5, tem uma passagem que também se encontra no livro de João. No livro de João está no capítulo 3, versículo 1 a 12. E é uma passagem em que Jesus, ele recebe Nicodemos, que lhe traz alguns questionamentos. Para a gente compreender um pouco melhor o contexto desta passagem, Nicodemos, ele era um fariseu, um doutor da lei, um homem que tinha um bom coração e também ele se destacava pela sua inteligência. Nicodemos acreditava verdadeiramente que Jesus ele era um enviado de Deus e que ele realmente era um mestre por tudo aquilo que ele pregava, por tudo aquilo que ele ensinava. Mas Nicodemos ainda não conseguia compreender na totalidade os ensinamentos de Jesus. Então, assim, em uma noite, depois de longas meditações, Nicodemos procurou Jesus em particular. Ele estava seduzido pelaquela grandeza da doutrina de Jesus.
Jesus estava acompanhado de poucos discípulos, apenas 2 discípulos estavam com ele, e recebeu Nicodemos com a sua bondade de costume. Após aquelas saudações habituais, Nicodemos revelou ali as suas ânsias de conhecimento, ansioso pelo conhecimento que Jesus poderia, lhe passar. E aí ele pergunta a Jesus de uma forma muito respeitosa: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz divina poderíeis realizar o que tendes feito, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. E ele continua: Eu tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas eu desejava receber a vossa palavra sobre os recursos. O que eu devo fazer para conhecer o reino de Deus? O mestre sorriu e esclareceu a Nicodemos: Primeiro de tudo, não basta que você tenha vivido para interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre o que está na lei, é preciso sentir os textos. Mas em verdade, eu lhe digo, ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. Nicodemos, nesse instante, ele fica confuso com aquelas orientações de Jesus e pergunta: Como pode um homem nascer de novo se ele já é velho? Poderá este mesmo homem já velho voltar ao ventre da sua mãe? E aí Jesus, mais uma vez, compreendendo qual era a gravidade daquele assunto diante daquele momento e daquele contexto, ele responde a Nicodemos: Em verdade, lhe digo, é indispensável que o homem nasça e renasça para que ele possa compreender e conhecer plenamente a luz do reino dos céus. Mais uma vez, Nicodemos pergunta: Mas como que isso pode acontecer? E aí, Jesus responde: Nicodemos, você é mestre em Israel e ignora essas coisas? É natural que cada um somente dê testemunho daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que você ensina. E apesar disso, você não aceita esse testemunho. Se eu, falando das coisas terrenas, você tem dificuldade em compreender, como poderá as coisas se eu te disser as coisas celestiais? E aí, diante dessa passagem, a gente tem boas reflexões a fazer. É uma passagem muito conhecida, principalmente pelo fato de Jesus falar abertamente sobre a reencarnação. Mas, primeiro, vamos refletir pelo fato de que em muitos momentos nós somos como Nicodemos. A gente tenta racionalizar os ensinamentos de Jesus. A gente quer ler o Evangelho, buscar leituras espíritas para compreender um pouco mais sobre a doutrina, mas ainda assim, intimamente, nos sentimos confusos, desorientados e até mesmo descrente em relação a algumas passagens. Mas assim como Jesus orientou a Nicodemos, ele nos deixa uma grande lição de que antes de raciocinar sobre os ensinamentos, devemos buscar senti-los, sentir em nosso coração.
E nós estamos realmente refletindo, compreendendo, vivenciando os ensinamentos de Jesus? Estamos realmente com o coração aberto para sentir, para viver os ensinamentos de Jesus que ele nos deixa em seu Evangelho? Ou nós estamos apenas maravilhados pelas suas belas lições, pelos seus ensinamentos de amor, de paciência, de caridade, sem que elas tenham qualquer alteração em nosso íntimo? Outra reflexão que possamos fazer é quanto a essa fala de Jesus, que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. E ele ainda confirma, dizendo: é indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então nós podemos perceber que essa crença da reencarnação, ela não teve início com o Espiritismo. Os próprios judeus, eles já tinham a crença da reencarnação, só que sob o nome de ressurreição, que hoje são conceitos diferentes. E Jesus, em diversas passagens, ele nos esclarece quanto à reencarnação, como por exemplo nesse diálogo com Nicodemos. E é necessário que possamos renascer de novo em novas experiências, em diferentes condições, para que possamos progredir e evoluir enquanto seres espirituais que somos. Seria ótimo se a gente aprendesse apenas observando a experiência do outro, mas isso não acontece com a gente. Nós só aprendemos quando realmente vivenciamos. Frases comuns como "só quem já passou por essa experiência sabe como é" é verdadeira, pois realmente a gente só consegue compreender, nos sensibilizar com a dificuldade ou com a dor de um irmão quando a gente passa por uma situação idêntica. Por isso a necessidade de nascer, renascer diversas vezes, para que através das diferentes experiências vividas, a gente possa ir purificando o nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso sentimento. E todos os espíritos, eles tendem a essa perfeição. Afinal, nós somos seres que fomos criados pelo Pai. E Deus é perfeito. Então nós tendemos a essa perfeição. E Deus, como um Pai justo, bom, amoroso, Ele nos dá esses meios de alcançar essa perfeição, através de experiências e provações que vivenciamos em nossa vida aqui na Terra. A justiça de Deus, porém, é tão misericordiosa que Ele nos permite realizar em novas experiências aquilo que a gente não pôde fazer ou que a gente não conseguiu concluir em uma primeira prova. Mas isso não significa que a gente deve deixar sempre para depois, já que teremos outra experiência. Pelo contrário, a gente deve se esforçar constantemente, diariamente, em nossa evolução, para não deixarmos passar essas oportunidades que a todo momento Deus coloca em nossa vida, que são oportunidades de crescimento, de aprendizado e de evolução. E aí, para finalizar as nossas reflexões, eu vou ler um poema
de um jornalista chamado Roberto Pompeu de Toledo sobre o tempo, em que ele diz o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da sua exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui em diante tudo vai ser diferente. E aí, principalmente nesse momento de fim de ano que se aproxima, o tema nascer de novo, ele é muito importante e relevante, pois como diz no poema, com a chegada de um novo ano, é como se encerrássemos um ciclo de nossas vidas. E por esse sentimento de renovação, nós nos propomos a nascer de novo para esse novo ano que vai se iniciar. Reacende em nós a esperança de dias melhores, planejamos atitudes diferentes, novos comportamentos, novos sentimentos. Mas nós não temos a oportunidade de renascer apenas com uma nova encarnação ou com a nova chegada de um ano. Assim como cada amanhecer nasce todos os dias, nós também temos essa oportunidade incrível de reavaliar as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a cada dia, a cada amanhecer. E é exatamente isso que Deus espera de nós, que através dos ensinamentos de Jesus, os seus ensinamentos de amor, de caridade, Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, que através desses ensinamentos a gente reavalie a cada experiência, a cada oportunidade de aprendizado, a cada ano, a cada dia, a cada instante de tempo, os nossos sentimentos e que a gente possa renascer a cada instante pessoas melhores do que éramos antes. Então, que neste momento a gente possa refletir sobre esses assuntos que foram trazidos nessa manhã e que tenhamos sempre a oportunidade de nascer de novo, buscando a cada dia, a cada instante, sermos pessoas melhores. Que Jesus seja sempre o nosso guia, o nosso modelo, que a gente busque através dos teus ensinamentos de amor, os nossos exemplos para o nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E que nesses instantes possamos buscar os nossos melhores sentimentos em nossos corações, sentimentos de paz, de amor, de esperança, de união, de caridade, e que possamos, com esses sentimentos, transformá-los em vibrações de amor e de luz que vão sendo direcionadas para todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos os locais onde há maior necessidade, vibrando intensa paz, intenso amor pelos hospitais, por cada enfermo que se encontra nos leitos de hospitais ou até mesmo em suas casas. Vibrando intensa paz, intenso amor por aqueles que se encontram nas ruas, que não têm um lar para se abrigar,
vibrando intensa paz, intenso amor, por aqueles que se encontram em clínicas de reabilitação, clínicas psiquiátricas e também por aqueles que se encontram encarcerados. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, pelos jovens que se encontram muitas vezes com depressão, que se encontram envolvidos no mundo do crime, das drogas, e que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por cada criança e por cada idoso. Que possamos ainda vibrar intensa paz, intenso amor, por todos os nossos familiares, vibrando intensa paz, intenso amor, pelos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, ambientes de trabalho, que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, principalmente por aqueles com quem temos alguma dificuldade de convivência ou que se dizem nossos inimigos. Possamos vibrar por nós mesmos, pelo nosso equilíbrio físico, espiritual, emocional, e que possamos deixar intensas vibrações de amor e de luz em aberto para que a espiritualidade possa levar onde se fizer mais necessário. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.